Você hoje vai sair daqui cuspindo marimbondo. Gente, aqueles que não me conhecem, eu sou uma mulher guerreira. Guerreira na vida, guerreira espiritualmente. No culto passado das mulheres, nós botamos fogo no rabo do diabo. Nós saímos daqui esgotadas da batalha espiritual que tivemos, mas já tivemos vitória sobre isso. Eu não posso falar que diz respeito a outras pessoas, né? Mas tivemos vitórias maravilhosas por causa daquelas orações. Eu não posso trazer à tona, são problemas bem pessoais, mas acredite na sua pastora. Tivemos vitórias aqui deliciosas e eu já chorei muito, agradecendo a Deus. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O título dessa mensagem chama-se Pense antes de falar. Eu não sei até onde eu vou conseguir ir, mas vamos lá. O poder da vida e da morte está no poder da sua língua. E eu queria dizer para vocês que isso significa que o que nós falamos contém poder criativo e destrutivo. Aquilo que nós falamos, a nossa palavra, a força da nossa palavra, a força do que falamos, profetizamos, proferimos, ela pode destruir, como ela pode construir. E eu sei que só nesse iniciozinho, a sua cabeça deve estar passando um filme de coisas que você já falou e já trouxeram consequências ruins, e quem sabe de coisas que você já falou e trouxeram consequências boas. Eu mesma poderia dar um testemunho de algo que eu não me cansei de falar e que me trouxe um bom resultado. Certa vez, no passado, quando eu ainda estava fora da minha empresa, da Infraero, eu passei num concurso para um colégio, o Colégio Batista Shepard, lá na Tijuca, um colégio muito grande, para ser coordenadora de lá. E logo após eu ter assumido um mês, eu perdi o cargo, porque eu sou advogada de formação, e a outra pessoa que junto comigo teria passado, ele era pedagogo. Então, a diretoria da escola achou que era mais compatível com o professor, né, o pedagogo, a formação dele em pedagogia, assumir aquela coordenação do que eu, que era advogada, mesmo eu tendo ido bem no concurso, na prova. E aquilo me deixou bem chateada, porque, inclusive, eu, para não ficar sem emprego, assumi um outro cargo e tive uma queda, assim, de metade do meu salário. Mas, mesmo assim, eu fui humilde, eu precisava, e eu aceitei. Eu permaneci no colégio, ganhando menos, e o professor, então, assumiu. É aí, minha gente, que é aquilo que eu estava falando aqui na escola dominical, que é a questão do posicionamento. Quando a gente recebe uma derrota, um fracasso, uma situação que aparentemente parece que deu tudo errado, é a hora da gente se posicionar. E aquilo que para mim seria uma derrota, seria um fracasso, seria algo que de repente seria para me derrubar, eu usei isso a meu favor. O diabo achou que era vencedor, mas ele só foi vencedor por 3 dias. Porque depois Jesus ressuscitou. Então, a festa dele acabou rapidinho. Muitas vezes, muitas situações, às vezes, acontecem na nossa vida, que a gente pensa que é para nos derrubar, mas é para nos fazer crescer, é para usarmos a nossa fé, é para nos fazer crescer profissionalmente. O que eu fiz? Com toda dificuldade, eu parti para estudar. E fiz 2 pós-graduações na área de administração escolar e supervisão escolar. Porque eu disse, agora eu estou capacitada para o cargo. Mas a vaga já estava ocupada. E só tinha uma vaga. Mas eu fiz a pós-graduação. Fiz as 2
Em um ano, quem estudou aqui, quem fez faculdade, quem fez pós e quem fez a famigerada monografia, sabe o que é fazer uma monografia, quanto mais 2 num ano só. Pois eu fiz as 2 monografias num ano só. Hoje em dia eu posso assinar por escola, eu tenho autonomia para assinar por escola. Aliás, eu tenho assim chorado que meu sonho era fazer uma escola Nova Vida, mas meu marido ainda resiste, mas eu continuo orando. Eu queria fazer uma creche Nova Vida. Enfim, à parte. Eu fui ser secretária nesse segmento. Fui ser secretária do diretor, ganhando bem pouquinho. Todos os dias, quando eu entrava na escola, o primeiro prédio onde era ocupado pelo cargo do coordenador, onde lá tinham 1.200 alunos, eu entrava e eu parecia uma maluca. Todos os dias, durante um ano, enquanto eu fiz a pós-graduação, 1 ano e 3 meses, eu estendia a minha mão e dizia assim: eu vou ser coordenadora desse segmento. Essa vaga vai ser minha, em nome de Jesus. E todos os dias que eu orava, veio aquele versículo, foi pautada nesse versículo que eu disse, que eu orei, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Provérbios 21, se não me engano. O coração do rei está nas mãos do Senhor. A autoridade está nas mãos do Senhor. O seu marido está nas mãos do Senhor. O seu chefe está nas mãos do Senhor. O seu pastor está nas mãos do Senhor. O presidente da república está nas mãos do Senhor. Eles podem ser o que for, mas maior é Deus. E eles só vão fazer aquilo que Deus permitir ou queira que ele faça. Então eu orava pautado nessa palavra: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e eu vou ser coordenadora deste lugar, porque Deus me deu, e o Senhor não me tira aquilo que Ele me deu, Ele só queria que eu me aprimorasse. O poder da palavra. E eu, 1 ano e meio depois, 2 meses depois, eu ainda estava cursando. O que aconteceu? Esse homem que assumiu, teve síndrome do pânico. E quando ele viu aqueles 1.200 alunos descendo as escadarias, ele ficou apavorado e saiu pela porta e nunca mais voltou. Gente, eu não orei para ele ter síndrome do pânico, não. Eu só orei ao Senhor e disse que aquela vaga era minha. O que ia acontecer aí agora é por conta de Deus. E eu assumi, e eu fui coordenadora por muitos anos naquele lugar, e Deus me abençoou. Eu usei a força da minha palavra e da palavra de Deus a meu favor. Mas muitas vezes, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que começar a alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Quando nós oramos e pedimos alguma coisa, nós não podemos determinar aquilo que nós queremos, sem que antes nós perguntemos ao Senhor: Senhor, é essa a tua vontade para a minha vida? Porque muitas vezes nós oramos alguma coisa e pedimos e declaramos e às vezes as coisas não acontecem. Por que não acontece? Porque você não teve fé? Que você não sabe orar? Não, é porque às vezes aquilo que você está orando não é a vontade de Deus, não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Estamos orando e pedindo alguma coisa que não é aquilo que Deus tem programado para você. Eu costumo dizer que às vezes você está pedindo um prato cheio de sardinha e Deus tem um prato cheio de lagosta para te dar. E a gente está ali pedindo sardinha. Nada contra a sardinha, até porque é rica em ômega 3. Mas às vezes a gente está pedindo coisas para o Senhor que Deus tem muito mais para te dar. Se algo está acontecendo e nós não estamos gostando, nós temos que fazer algo para que isso seja alterado. Vocês entenderam? Se alguma coisa está acontecendo que você não está gostando, é porque está faltando uma parte tua ou minha para que aquilo aconteça. Amém? Está faltando posicionamento.
Está faltando declarar a palavra. Está faltando reafirmar a sua fé. Está faltando você usar a autoridade que Deus te deu. Deus te chamou para ser autoridade. Portanto, não é o inferno, não é o homem, não é o chefe, não é o pastor, não é o marido, não é o filho, não é ninguém, não é o presidente da república que determina o teu futuro, o teu presente e os teus dias. É o Senhor que determina os teus dias, baseado na sua palavra proferida dentro da palavra de Deus. Se algo não está acontecendo, é porque você não está abrindo a tua boca para acontecer, ou porque você não está fechando a sua boca para deixar de acontecer. O que quer dizer isso? Ora, nós temos que ter sabedoria no falar. Nós temos que falar coisas que edifiquem. Nós temos que falar as coisas na hora certa, no tempo certo. Nós temos que falar as coisas com unção e com graça, e não deixar que a nossa carne domine, e não deixar que o nosso gênio domine, e não deixar que a nossa velha natureza predomine. Nós temos que falar o que está na palavra de Deus, ainda que aquilo não esteja acontecendo. Eu tenho mulheres aqui que estavam separadas dos seus maridos, que o marido já estava vivendo com outra família, e que elas disseram: esse marido é meu, ele vai voltar para minha casa, ele vai estar junto com os meus filhos, porque Deus me deu e o diabo não me toma, e ele hoje está lá na casa dela. Mas não foi assim de um dia para o outro, foi muita oração, foi muita verbalização, com fé, com unção, com graça, com certeza. Nós podemos alterar o curso da nossa história, creia nisso. Eu posso alterar o curso da minha história, se eu alinhar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Se aquilo que eu estou pedindo é da vontade de Deus, então eu vou abrir minha boca e vou profetizar e vou declarar, e vai acontecer. Vai acontecer. Palavras são verdadeiros containers de poder. Sabe o que é um container? Aquele negocinho grandão de ferro, assim, feito um trem, um vagão de trem. Aquilo é um container. Nossas palavras é aquilo ali cheio de poder. Porque Deus te deu essa autoridade e poder. Em nome de Jesus nós podemos curar. Em nome de Jesus nós podemos libertar uma pessoa de estar ali possuída por demônios. Em nome de Jesus nós podemos declarar que nós seremos próprios. Em nome de Jesus nós declaramos que nós teremos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus eu posso profetizar que meu marido vai voltar. Em nome de Jesus eu posso profetizar que o meu gênio vai mudar. Irmãos, eu era uma mulher que eu não discutia. Eu nunca gostei de discutir. Eu nunca gostei de bater boca. Eu partia para o pau. Me irritava, eu enfiava a mão e acabava com a história. E eu tenho uma força desgraçada. Quando eu batia, eu quebrava logo 2, 3 dedos das pessoas, quebrava dente, quebrava a cara de todo mundo. E hoje eu sou uma pastora controlada pelo Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Senhor, e me envergonho de tudo aquilo que eu fiz, de todos os escândalos que eu fiz, de todo o mau gênio que eu tive, de todo o temperamento que eu tive, de toda a agressividade que eu tive, e hoje sou uma ovelha idiota, besta, mas feliz, porque é assim que o Senhor me quer e me controlou, para a glória de Deus. Eu não gosto, nunca gostei de bater boca com ninguém. Eu resolvia, desculpa a expressão, no cacete. Cacete não é palavrão não, tá? É um pedaço de pau, que fique claro aqui. Mas hoje, eu pago para não brigar. Eu pago para não discutir. Eu pago para não me irritar, porque Deus me chamou a ter vida, e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida que eu e o meu Deus me faz crescer, é nisso. Eu vou perder o meu tempo de contaminar a minha casa, contaminar meu ambiente de trabalho, contaminar os meus irmãos. Deus me livre. Em Gênesis 1 diz que Deus criou o mundo com o quê? Ou ele fez assim? Ou ele ficou assim?
Ou ele pensou, vou pensar no mar. Não. Ele abriu, Deus, que é Deus, abriu a boca para criar o mundo. Se Ele, que é Deus, abriu a boca para criar o mundo, é porque há poder na palavra. Porque a palavra é o verbo de Deus. Diga amém. Lá em 1 João diz que a palavra de Deus é o verbo de Deus. Sabe o que é o verbo? É a palavra, é a declaração de fé, de que você crê naquilo que está na palavra. O que nós falamos, nós precisamos ficar satisfeitos. Eu vou dizer uma coisa que a minha mãe sempre falou para mim, que eu não entendia na época, mas que hoje eu vejo que é de uma sabedoria incrível. Ela dizia assim: fale coisas que depois você possa repetir. Sabe o que quer dizer isso? Quando você fala algo que depois você bota a mão na cabeça e diz assim: caramba, que besteira que eu falei, que ofensa que eu cometi, que desgraça que eu proferi. Aí você já não pode repetir. E palavras são como vento, são como plumas, você não consegue recolher. Depois de falada, só o Espírito Santo para transformar. Então, como é que é mesmo o título da mensagem? Antes de falar, pense. Sabe aqueles 3 segundos que uma vez eu ensinei para a igreja? Dizem aí os psicólogos, os psiquiatras, que quando você está numa explosão de sentimento, de raiva, de ira, se você conseguir controlar essa ira por 3 segundos, você já não fala mais, você já não faz mais aquilo que você ia fazer. Tem algum psicólogo aqui? Formado? Alguém aqui? Não, né? Eu aprendi isso no curso de psicoteologia que eu fiz. Quando a gente consegue controlar por esses 3 segundos, e aí já por conta própria, eu disse que é os 3 segundos que a gente pensa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Na hora que você estiver com muita raiva do teu marido, que você está com vontade de morder ele, pensa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu vou dar uma surra naquele moleque do meu filho, pensa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu vou matar o meu chefe, pensa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A palavra branda desvia o furor. O que nós falamos precisa trazer satisfação aos nossos ouvidos. Temos promessas, temos sonhos, temos visões, temos algo que Deus nos falou. Eu falei aqui de manhã, Deus tem um plano para você e para mim, mas não se iluda, porque o diabo também tem um plano para você e para mim. Deus tem um plano maravilhoso para você, e o diabo tem um plano terrível para você, que é fazer com que o plano de Deus não se cumpra. Só que tadinho, nós temos o poder da palavra, para dar uma ordem para ele, e ele partir em retirada. Nós entramos aqui no culto das mulheres passado, no terreno do inimigo, e declaramos guerra contra ele, e ele teve que correr. Porque a força na minha palavra? Não, a força na minha, na sua, na da igreja. A palavra de Deus lá em Deuteronômio diz assim, ela fala que nós podemos escolher entre a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Sabe o que é escolher a vida? É escolher a coisa certa. É escolher o que está na palavra. É escolher o que a palavra nos ensina. Mas eu não quero jogar nenhum fardo nas suas costas nessa manhã. Porque eu sei que todos nós, se não todos, quase todos, já passou por momentos que falou muita besteira. Porque é inerente ao ser humano, a gente fala besteira. Às vezes ainda não temos esse domínio. Às vezes no passado fizemos coisas erradas. E que agora
estamos sofrendo é porque Deus não nos castiga. Existem versões aí que diz que Deus castiga. Saiba, Deus não castiga. Nós nos castigamos com os nossos pecados. Sofremos consequências daquilo que praticamos de errado, dos nossos pecados. Então, muitas vezes, por causa de coisas mal faladas, coisas malditas, palavras mal empregadas, que nós falamos, nós botamos a perder muita coisa. E por que eu estou dizendo que eu não quero jogar um fardo nas suas costas? Porque tudo na vida a gente tem que pegar e aquilo que não foi bom, fazer de estrume. Não foi bom? Trouxe uma má experiência para você? Trouxe sequelas? Trouxe consequências? Pega isso, tudo de ruim, em vez de ficar usando, em vez de ficar deixando o inimigo te acusando. Está vendo? Você falou isso, você perdeu o seu casamento. Está vendo? Você falou aquilo, teu filho agora saiu de casa. Está vendo? Agora tua mulher não te ama mais. Fala para o diabo assim, ó, cala a tua boca suja, porque eu já me arrependi e Deus já me perdoou. Diga aleluia. Porque Deus perdoa todos os nossos pecados que confessamos com honestidade. E Ele joga no mar do esquecimento e zera tudo, acaba tudo, não fica sequelas no coração de Deus. Então, se Deus zera tudo, pega isso que foi de errado no passado e faz de estrume. Para que serve o estrume? Para adubar, para fertilizar, para fazer nascer coisas novas e coisas boas e coisas frutíferas. O que você vai fazer com tudo isso de errado que você fez? Não vai fazer mais, vai aconselhar outras pessoas, vai fazer disso um instrumento na tua vida ministerial e pessoal. Faça disso um testemunho vivo para a sua vida. Olha, eu fiz isso, assim como eu contei, olha, eu bati, eu fazia isso, hoje eu não faço mais, eu me orgulho, não de mim mesma, mas me orgulho da obra que o Senhor fez na minha vida, e pode fazer na sua. Então não deixe o inimigo te acusar, porque você porventura proferiu, falou coisas erradas, porque Deus já perdoou, e ninguém tem o poder para ficar fazendo papel de Deus, para dizer assim, eu não te perdoo, o problema é seu, eu já pedi perdão para a pessoa, eu já pedi perdão para Deus, problema é seu se você não perdoou, isso é um problema teu com Deus, porque a minha vida agora é limpa, porque Deus já me lavou, já me limpou, já me enxagou no sangue de Jesus, e eis que tudo se fez novo. Eu não fico vendo para as coisas velhas que se passaram, eu olho para cima e para o alto, da onde me provém todo o socorro, tudo aquilo que Deus tem para me dar, é para frente que eu vou olhar, não é para trás. Quem olha para trás é motorista para ver o retrovisor, eu não olho para trás, eu olho para frente. Acabou. Não faça disso um fardo. Não deixe que o inimigo faça disso um fardo. Relacionamentos são destruídos pelas palavras. Relacionamentos nos casamentos são destruídos pela palavra. E aqui vai um conselho para os casais. Aprenda a ceder. Ah, mas eu estava certo. Não quero saber. Cede em favor do casamento. Que os homens e mulheres digam amém. Mas eu estava certo, eu não fiz nada. Perfeitamente. Ceda em favor do casamento. Sempre tem um que é mais turrão que o outro. E quando tem dois turrões, como é que fica, pastora? Vai orar. Porque o mais importante não é a Mariazinha nem o Joãozinho, o mais importante é o casamento. Porque Deus, quando olha para você, casado, Ele vê um Adão. Era assim que homem e mulher eram chamados. Então não adianta você ficar brigando. Vou te dizer contra quem você vai estar brigando. Quando você ofende a sua esposa, quando você não perdoa o seu esposo, quando você peca com uma palavra maldita, agressiva, sabe a quem você está ofendendo? Ao Espírito Santo. Você está detonando com o Espírito Santo. Sabe por quê?
o Espírito Santo está na tua vida e na vida daquele com quem você casou. E aí, você não está magoando só aquela pessoa, você está magoando o Espírito Santo. Você está afastando não aquela pessoa, mas você está afastando o Espírito Santo da tua vida. E tem mais, só mais um detalhezinho assim, só para... Tua oração, marido que brigou, mulher que brigou, não passa do teto. Porque Deus não responde oração individual de briga de casal. Portanto, quanto mais rápido vocês entrarem em acordo, quanto mais rápido vocês fizerem as pazes, os pedidos de vocês vão estar subindo. Amém? Não é só relacionamento de casal, relacionamento pai e filho. Tivemos o testemunho aqui, mês passado, de um pai que há 10, 12, sei lá quantos anos, não se relacionava bem com a filha. Acaba com isso em nome de Jesus, perdoa, quebra o coração, quebranta o coração. Que coração duro é esse, minha gente? Ah, mas eu estou magoado, eu estou machucado, pastora, está sangrando, bota algodão, bota gás, sei lá o que é que você vai botar, mas diz assim, eu libero o perdão. Abre a tua boca, gente, quando você abre a boca, não é que naquele momento você já está sentindo, você não tem que sentir nada, você não tem que sentir nada, para você perdoar é uma atitude, você não tem que sentir, você tem que ter um gesto, uma atitude de perdoar, uma atitude de abrir a boca e falar, uma atitude de profetizar. Se vai acontecer, se não vai acontecer, a tua atitude é a tua ligação com Deus. Isso é um problema seu com Deus. Se a outra pessoa vai perdoar, não vai perdoar, vai aceitar, não vai aceitar, problema dela. Se você está com problema com seus filhos, mude isso hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da ceia, acaba com isso. Você está com problema com seu marido, acabe com isso, hoje é dia de você dizer assim, olha só, vamos zerar? Porque caramba, eu não posso ser Deus na tua vida, se Deus já me perdoou, se Deus já te perdoou, zera tudo, pelo amor de Deus, porque você está querendo, sabe o que você está fazendo? Você está pecando, porque você está querendo fazer papel de Deus. Que se Deus que é Deus já perdoou, já resolveu, você não pode tomar o lugar de Deus. Relacionamento no trabalho, relacionamento com o irmão, fofoca, abre a sua boca para fazer fofoca, para falar do irmão, que é teu sangue em Jesus Cristo. Se você não pode edificar, se você não pode falar bem, cala a tua boca, mas também não sai divulgando o mal, não sai espalhando, porque a fofoca é igual pena, depois você não consegue catar, se perde, e você não consegue mais consertar. Igrejas são destruídas por causa de fofoca, por causa de maledicências, por causa de uma língua mal usada. Você tem alguma dúvida? Pergunte para a pastora ou para o pastor. Estou com dúvida de alguma coisa aqui na igreja. Peça um gabinete pastoral e não fique, porque aí um escuta uma coisa, o outro aumenta, outro escuta, outro aumenta, e daqui a pouco está uma fofocaiada, e quem deveria saber, não sabe. A Bíblia diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele e pergunte para ele, não é para o vizinho do lado. Vocês aqui têm uma igreja cujos pastores são acessíveis. Ninguém aqui pode reclamar que vocês não têm pastores acessíveis. Há pastores em algumas igrejas que saem pela sala de trás, que é para nem se encontrar com o povo. Aqui é diferente, a gente vai ao encontro do povo. Porque pastor para mim é aquele que toma conta das suas ovelhas, porque é assim que manda a Bíblia. Porque o meu sangue vai ser cobrado se eu não cuidar de você. Não adianta eu ficar reclamando, querendo fazer com que as coisas mudem pela minha força. Meus queridos, não vai mudar. Nada que você queira que mude vai mudar com a tua força, com o teu poder, com a tua vontade, com o teu querer. Sabe quando é que vai mudar? Quando você resolver botar o teu joelho no chão, orar, aí sim as coisas vão mudar. Não é pela minha força nem pela tua, que nós não mudamos pessoas, quem muda pessoas é Deus. Você pode repetir isso? Nós não mudamos pessoas, quem muda as pessoas é o Senhor, é Deus.
Deus é que tem poder para mudar as pessoas, eu não tenho. Você não está satisfeito comigo? Não vai fazer fofoca de mim não, ora por mim. A Bíblia não diz que você tem que orar pelos seus inimigos? E não é só pelos inimigos, é pelaquela situação. Poxa, eu queria tanto que meu marido fosse mais carinhoso, mas ele não é, então eu vou adulterar e vou procurar o carinho lá fora. Não! Vai ajoelhar e vai dizer: Senhor, eu desejo um homem mais carinhoso, eu desejo meu marido mais carinhoso. Vai, ó. Gente, eu já tive experiências com Deus, vocês não vão acreditar. Certa vez eu vim aborrecida, porque pastor também briga, gente. Eu sou casada, a gente não é. E eu vim aborrecida com meu marido tinha falado algo para mim que eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu falei: Deus, eu não abri minha boca. Eu falei: Deus, tu sabes que eu estou certa. E tu vais mudar essa situação. E eu cheguei na igreja, ajoelhei e orei. Irmãos, diante de Deus, eu acabei de orar. O meu marido estava aqui no púlpito. Ele sentiu do Espírito Santo que eu tinha orado em voz, na minha mente, e me pediu perdão publicamente. Vocês têm noção disso? Porque Deus é Deus. Deus muda a circunstância, Deus muda a pessoa, Deus muda filho, Deus muda ministério, Deus muda pastor, Deus muda seu chefe, Deus muda sua esposa. E Deus está me falando aqui no meu coração agora, que tem esposa aqui que diz: ah, Senhor, eu queria tanto que a minha esposa fosse diferente. Ora que ela vai ser. É esposa, tem um homem aqui dentro que está dizendo: eu queria que a minha esposa fosse diferente, que ela somasse comigo nisso, nisso e nisso. E Deus está me falando tudo em quê? É que eu não posso falar. Ora, porque Deus vai fazer essa esposa do jeitinho que você deseja. E balabachara. Se eu orar, tudo muda. Tudo muda. Tem uma lição no MMI que eu acho linda. Sabe qual é? Semear. É lindo. Aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, semeie na vida do outro. Você quer mansidão? Semeie mansidão. Você quer carinho? Se desdobre em carinho. Você quer atenção? Se desdobre em atenção. Você quer uma vida mais alegre? Seja alegre. Mas pastor, ele não me dá um beijo. Mas pastor, ele não me dá atenção. Dobra. Você dava um beijo, dá 10. Muda você, porque ele vai dizer: meu Deus do céu, eu estou sendo bombardeado com bem, e ninguém, quando é bombardeado com bem, resiste, porque o bem, o amor, a bondade vem de Deus, e o diabo não resiste a isso. Você quer mudar? Semeie na vida do outro. Eu não vou com a cara daquele irmão. Aquele irmão é pedante. Aquele irmão é autoritário. Se aproxima dele. Não tem coisa melhor do que você se aproximar do inimigo. Se aproxima dele, que você vai olhar para ele. Vai ter um dia que você vai olhar e falar: caramba, mas ele é assim, mas ele tem uma liderança incrível. Ele é assim, mas ele vive na obra de Deus. Ele é assim, mas você vai começar a ver coisas boas. Ora, porque Deus muda situações. Mas fecha a tua boca na hora da raiva, na hora da tristeza, na hora da... Fecha a tua boca. Não sai falando o que não deve, não. Porque ali você destrói tudo de bom que você já construiu. Palavras são criativas, sim, mas são destrutivas. Palavras trazem vida, sim, mas trazem morte também. Você sabe? Você tem tanta autoridade naquilo que você fala, que se você declarar que uma pessoa, numa hora de raiva, aquela pessoa vai morrer, ou que alguma coisa não vai acontecer, um contrato não vai... Se você quiser usar isso numa vingança, você tem tanta autoridade que você pode fazer isso também para o mal? Você sabe disso? É lógico, eu não estou ensinando aqui vocês fazerem o mal, mas eu tenho que ser honesto e dizer que isso funciona dos dois lados. Se você dizer assim: esse cara que me fez sofrer, nunca mais ele vai ser feliz. Se você falar isso, crendo, desejando e abrindo a sua boca de autoridade, isso vai acontecer. Portanto,
Se você, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer hoje, é a sua oportunidade, que se você em algum dia lançou alguma palavra de maldição sobre alguém, retire hoje. Porque a maldição está lá, mas o pecado está em você. Retira hoje a maldição que você lançou sobre alguém num momento de raiva, porque você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Desgraçado, burro, você não serve para nada. Para com essas atitudes de boiolinha. Cuidado, hein? Cuidado com o que você fala para o seu filho, porque um dia o diabo faz ele aceitar tudo aquilo e ele vai se tornar tudo aquilo que você está falando. Cuidado, papai e mamãe, na hora de raiva. Não bata no seu filho numa hora de raiva. Quando tiver que dar uns tapinhas lá na bunda, não bata na hora de raiva. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus precisa ouvir minhas palavras cheias de fé. E o diabo precisa ouvir minhas palavras cheias de autoridade e poder. Eu estou só na metade da pregação, mas eu queria ler só um texto aqui, só para edificar você, que está em Efésios 4, 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando você está xingando ao teu marido, você está transmitindo graça? Quando você está xingando o seu filho, você está transmitindo graça? Quando você está fazendo fofoca, você está transmitindo graça? Então cala a tua boca. Simples. Cala a tua boca. Aí lá no 31, diz assim: longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Você, para ter autoridade, você não precisa gritar. Hã? Quem manda aqui sou eu, cala a boca. Não está aí a sua autoridade. Filhinho, não faz isso, porque quem manda aqui sou eu. Não vai fazer. Sabe onde está a autoridade? Do marido, da mulher, da mãe, da esposa. Se você orar, uma palavra que você falar, com unção, com graça, com sabedoria, vai matar aquela pessoa, vai desmoronar. Meu pai, quando me chamava a atenção, ele me sentava no colo dele. Ele falava baixinho. E tinha hora que eu dizia assim, teve uma vez que eu dizia assim, me dá uma surra, pelo amor de Deus, me dá uma surra. Porque as palavras dele foram entrando, e foi falando tanta verdade, que eu preferia ter apanhado. Sua autoridade não está na gritaria. Sua ira, sua gritaria, sua blasfêmia, não vai te levar a lugar nenhum. Romanos, vamos lá, aqui, nem Romanos, Tiago 4:11, só para edificar você. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas o quê? Juiz. Você é juiz? Quem é o nosso juiz? Quem é o nosso juiz? Então você vai falar mal do irmão de novo? E não adianta dizer que não fala não, porque fala. Tem lá uma hora que eu estou com raiva, irmãozinho não fez o que eu queria e fala.
Mas é nessa hora que a gente tem que se segurar. Para finalizar, vamos lá. Provérbios 16. Em Provérbios 16, eu não anotei o versículo 16, 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Eu vou terminar por aqui, nós já avançamos muito na hora. Peço perdão, mas era necessário. Eu volto ao título da mensagem. Pense antes de falar. E hoje, se em algum momento, o Espírito Santo te trouxe à memória, palavras que você porventura disse ao seu filho, ao seu marido, ao seu irmão, à sua esposa, sei lá, ao seu pastor, seu chefe, se comprometa a dizer assim, estava nervoso, me perdoa, vamos zerar tudo, no nome de Jesus. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de perdão, hoje é dia de zerar os ponteiros e começar tudo de novo. Sempre há tempo de começar tudo de novo. O que você falou, falou. Faça disso um instrumento para a sua vida, uma bênção. Poxa, eu falei tudo isso e, puxa, deu tudo errado. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aconselhar as pessoas a não agirem assim. Eu vou melhorar. Eu vou orar por aquela pessoa que é impetuosa, que fala demais. E vai ser uma grande bênção. Amém? Então, nós vamos servir a ceia agora, pedir os diáconos para estarem servindo. Nessa manhã, queria pedir que a igreja ficasse de pé, enquanto os diáconos se preparam. E eu queria, aí mesmo, do seu lugar, se alguém diz assim, caramba, pastora, tomei uma pedrada na testa hoje. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você, lembrando que há tempo de consertar. Há tempo de consertar. Há tempo. Não deixe o diabo dizer que não há tempo. Há tempo. Há tempo de consertar. Há tempo de começar daqui de novo, de retomar. Coloque a mão no coração e diga assim, Senhor, em nome de Jesus. Primeiro, diante de Ti, Senhor, eu peço perdão, eu me arrependo pelas palavras malditas que lancei. Diga contra, você lançou aí para você. Contra meu marido, contra minha esposa, meu amigo, meu filho. Pai, mas eu quero declarar que eu me arrependo. E eu te peço, Senhor, que Tu jogue nos mar do esquecimento todas as minhas palavras malditas. Toda a maldição que lancei, tudo aquilo que foi um ato impensado, todas as palavras que não foram abençoadoras, que foram destruidoras, Pai. E te peço agora que Tu faças tudo novo. Me abençoa, renova meu casamento, renova minha comunhão com os filhos, renova minha comunhão com minha chefia, renova minha comunhão com os meus irmãos. Pai, faz tudo novo, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus perdoador, e nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Pai. Quebranta também o coração do outro, cujo qual eu proferi certas palavras, para que também haja uma liberação de perdão, para que haja um acerto, para que haja um conserto, para que o amor retome, para que a unidade retome, para que o amor maior, para que o bem, que a bondade, que as palavras malditas cessem agora, no nome de Jesus. Pai, eu tenho um mau gênio, eu tenho uma boca grande, eu tenho uma língua grande. Senhor, controla a minha boca, não deixa eu falar em hora errada, não deixa eu falar coisas erradas. Me sustenta, controla meu gênio, controla meu temperamento, Pai. Me ajuda a ser uma melhor mulher, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha de Deus, uma melhor irmã, para que eu possa, Senhor, crescer em graça e em sabedoria, em nome de Jesus. Amém.